Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, um bom início de semana a todos. Que a graça de Deus seja na vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, aqueles que já são inscritos e aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam nesse canal. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus, né? O intuito desse canal é apenas propagar a palavra do Senhor aos nossos corações, aos corações de todos que necessitam se alimentar da sua palavra, alimentar seu espírito, né? Ter uma mudança de vida através da palavra de Deus, né? Pois essa palavra de Deus, ela nos transforma, né? Nos exorta a viver conforme a vontade de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, curta, comente e o principal, compartilhe, né? Coloque no grupo ao qual vocês fazem parte, para que a palavra do Senhor, esta mensagem, chegue ao mais vidas, mais pessoas possíveis, né? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero trazer nesta manhã uma breve reflexão da palavra do Senhor, onde ao acordar eu fui ler a palavra do Senhor e o Senhor falou comigo, né? E nada melhor do que o Senhor falar conosco, nosso Pai Celestial, né? Nos exortando e querendo que a gente melhore a cada dia. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 51, o verso 10. Apenas esse verso, o Salmo 51 tem 19 versos, mas nós vamos ler apenas esse verso, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Né? Essa é a NVI, a Nova Tradução Internacional, né? E eu quero trazer alguns pontos dentro desse verso do Salmo 51. Né? Davi, ele faz a sua confissão a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, né? Pecado a qual ele cometeu, né? E dois pecados simultaneamente, e Deus, ele usa o profeta Natan para repreender a Davi. O profeta Natan vai lá no palácio, repreende Davi pelos pecados que ele cometeu, pela afronta dele para com Deus, porque ele foi escolhido pelo Senhor para liderar o povo de Israel. Ele, sendo o homem segundo o coração de Deus, deveria ser um exemplo, como nós, salvos na pessoa de Cristo Jesus, devemos ser exemplo. Então, Deus, ele envia o seu profeta, o profeta Natan, até o palácio, e ali ele repreende a Davi para aqueles dois pecados simultâneos que ele cometeu, né? Pecado esse que Deus reprova, né? Pois a palavra de Deus diz que união há entre a luz e a treva, né? Quando nós cometemos pecado, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, porque não há união nenhuma entre Deus e o pecado, né? Então, Davi, ele é repreendido por Deus através do profeta Natan, e ali ele se entristece com aquela repreensão. O Espírito Santo de Deus brada dentro do seu coração, e ele se arrepende daqueles pecados, e ele confessa ao Senhor aqueles pecados, né? Então, Davi, ele ora ao Senhor, depois que ele vai ali, se confessa, se quebranta,
diante de Deus, se arrependendo daqueles pecados. Ele ora ao Senhor pedindo a ajuda de Deus, né, que crie nele um coração puro, né, um coração feito um coração de uma criança, um coração limpo, um coração puro, um coração sem mágoa, um coração sem desejos carnais, um coração onde o pecado ele não prevaleça. Então, Davi, ele, depois de se arrepender, de confessar, é isso que Deus quer de cada um de nós, que somos pecadores, né? Que a gente se afaste ao máximo do pecado, que a gente se arrependa do pecado que nós estamos cometendo, que a gente se arrependa e principalmente que a gente confesse esse pecado, que a gente deixe de praticá-los, né? Nós vemos que em todo o seu ministério, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali por onde ele passava, pelas aldeias, pelas cidades, pelas sinagogas, ele ia ali fazendo curas, milagre, e uma coisa muito importante, né, que ele dizia ao final de quando ele curava as pessoas, ele fazia aqueles milagres, ele salvava, ele dizia uma coisa muito importante, que ele quer para nossas vidas, né? Jesus dizia, vá e não peque mais. É esse o desejo de Deus para nossas vidas, que a gente não peque. Mas, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos cometer algum tipo de pecado, né? É difícil, mas que a gente venha, aquele pecado que a gente praticou, a gente confesse ao Senhor, a gente se arrependa e a gente não venha a cometê-lo mais, né? Essas são a palavra de Jesus para nós nesta manhã. Vá e não peque mais. Amém, meus amados irmãos? Comente, compartilhe, curta, aí se inscreva no canal. Que Deus em Cristo, né, abençoe a cada um de vocês e conceda uma semana embaixo da sua proteção, embaixo da sua graça. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém?